dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 234 da nossa jornada, dia 22 de agosto, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são 1 Samuel capítulo 13, Romanos 12, Jeremias 51 e Salmos 30. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 13. Vamos ver que não é só o que fazemos que importa, é se Deus mandou fazer. O capítulo começa com uma tensão. Jonatas ataca uma guarnição dos filisteus e isso provoca uma grande reação. Os filisteus se organizam para a guerra com um exército assustador e Israel percebe que está em perigo. O medo toma conta do povo. Alguns se escondem em cavernas, buracos, túmulos, cisternas. Outros até atravessam o Jordão. Os poucos que permanecem com Saul estão tremendo de medo. E é exatamente nesse ambiente de pressão que o coração de Saul é revelado. É muito fácil dizer que confiamos em Deus enquanto tudo está sob controle. A espera revela em quem realmente estamos confiando. Samuel havia determinado que Saul esperasse 7 dias. Mas quando Saul vê que Samuel ainda não havia chegado no momento em que ele esperava, que o povo começava a se dispersar, ele decide agir. Saul mesmo oferece o holocausto. E aqui mora o perigo. Olhando superficialmente, parece até uma atitude espiritual. Ele não abandonou Deus para consultar um ídolo, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Mas Deus não havia pedido daquela maneira. Quando Samuel chega, Saul até tenta justificar. Então, eu vi que o povo ia se espalhando, eu vi os filisteus, você não vinha, então me forcei e ofereci o holocausto. Mas Samuel responde que Saul havia procedido insensatamente e que não guardou o mandamento do Senhor. O problema foi a desobediência. Saul queria a ajuda de Deus, mas não conseguiu esperar pelo modo e pelo tempo determinados por Deus. E isso fala demais. Quantas vezes oramos, esperamos um pouco, olhamos ao redor e pensamos, preciso fazer alguma coisa, e tentamos ajudar a Deus. Mas obediência não é fazer para Deus aquilo que eu acho certo, é fazer aquilo que Ele mandou fazer. Samuel anuncia que o reino de Saul não permaneceria e que o Senhor buscaria para si um homem segundo o seu coração. Dando spoiler, sabemos que este homem é Davi. E fica uma pergunta para nós. Quando tudo ao nosso redor diz que precisamos agir desesperadamente, conseguimos continuar obedecendo? Senhor, não permita que a pressão nos faça ultrapassar a Tua palavra. Antes uma espera difícil dentro da vontade de Deus do que uma solução rápida produzida pela nossa ansiedade. Partindo agora para Romanos, capítulo 12. Depois de 11 capítulos explicando profundamente a misericórdia, a graça, o plano de Deus, Paulo diz, portanto, ou seja, diante de tudo isso, existe uma resposta. E Paulo nos pede, pelas misericórdias de Deus, que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que este é o culto racional. Não estamos falando de emoção aqui. No Antigo Testamento, o sacrifício era colocado sobre o altar. Agora, Paulo está dizendo, você é o sacrifício. Coloque-se no altar. Seu corpo, seus desejos, suas escolhas, relacionamentos, trabalho, rotina. O culto não é apenas aquilo que fazemos durante algumas horas dentro de uma igreja. A nossa vida se torna culto quando é entregue a Deus. É racional, é intencional, é consciente. Essa entrega passa pela mente. Ele diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita.
Paulo não diz, descubram a vontade de Deus. Ele diz, sejam transformados por ela, para que você possa experimentá-la, discerni-la. Uma mente alimentada continuamente pelos padrões deste mundo terá dificuldade de reconhecer o que vem do Senhor. Por isso, Deus trabalha a nossa maneira de pensar. Ele muda valores, desejos, critérios, para que até aquilo que Ele ama comece também a ser precioso para nós. Paulo nos lembra que ninguém é corpo inteiro sozinho. Somos muitos membros de um só corpo e cada membro tem uma função. O capítulo cita alguns dons: profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. São diferentes funções, mas a mesma graça. Ninguém precisa competir. O olho não precisa ver a mão não precisa provar que é olho. A graça diferente distribuída pelo mesmo Deus. Faça o que Ele confiou a você, com fidelidade. E então Paulo sai dos dons e entra diretamente no caráter, porque não adianta manifestar dons sem viver uma vida transformada. E é aqui que Romanos 12 fica ainda mais lindo. Paulo diz que o amor seja sem hipocrisia. Detestem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros, sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor, se alegrem na esperança. Ele diz, na tribulação, sejam pacientes. Era isso que Saul deveria ter sido. Perseverem na oração. Compartilhem com os necessitados. Ele diz tantas coisas. Pratique hospitalidade. Abençoe quem te persegue. Alegre-se com quem se alegra. Chore com quem chora. Não sejam orgulhosos. Não paguem o mal por mal. E ele ainda traz uma grande dica, se possível, no que depender de vocês, não dos outros, de você. Vivam em paz com todos. Não se vinguem, deixem a justiça nas mãos de Deus. E Paulo termina, não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é culto racional também. O altar continua depois que o culto acaba. Partindo agora para Jeremias, capítulo 51. Continua a profecia que vimos ontem. Sua mensagem central é muito clara. O império que antes era invencível cairia. Babilônia havia sido instrumento de juízo, inclusive contra Judá, mas se encheu de orgulho, idolatria, violência. Deus anuncia que levantaria povos contra ela e faria justiça. No meio disso, chama seu povo a sair da Babilônia e não participar do seu pecado. A Babilônia parecia ter a última palavra sobre Jerusalém, mas Deus mostra novamente que nenhum reino humano ocupa o trono do Senhor. O verso 17 faz um contraste maravilhoso entre Deus e ídolos, imagens. O ser humano se embrutece diante do conhecimento e os ourives são envergonhados pelas imagens que fabricam, porque suas imagens, ele diz, são mentiras, não há espírito nelas. Que contraste! O homem pega a matéria, criada pelo próprio Deus, fabrica uma imagem, um outro Deus, um outro santo com as próprias mãos e depois espera dela aquilo que somente o Criador pode dar. Mas o Senhor não é assim. Ele é aquele que fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, estendeu os céus pelo seu entendimento. Não existe comparação entre o Deus vivo e aquilo que mãos humanas conseguem fabricar. Dê uma lida nesse versículo 17 em diante. No final do capítulo, Jeremias entrega a Seraías um rolo contendo as palavras de juízo contra a Babilônia. Diz para ele ir até lá. Quando chega lá, deveria ler aquelas palavras, amarrar em uma pedra o rolo e lançá-lo no rio, declarando que assim Babilônia afundaria e não voltaria a se levantar por causa do mal que Deus traria sobre ela. Esse ato era uma mensagem profética. Pensa na fé para fazer isso diante da Babilônia, enquanto ela ainda era poderosa. Porém, reinos passam, sistemas passam, poderes humanos passam, ídolos caem, mas aquilo que o Senhor determina permanece. Não coloque sua confiança naquilo que hoje parece indestrutível. Coloque a sua confiança naquele que continua sentado no trono quando todos os impérios viram história. E para finalizar o dia de hoje, Salmos, capítulo 30. Davi
começa exaltando o Senhor, porque Deus o havia levantado e não permitira que seus inimigos se alegrassem sobre ele. Ele diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Ele olha para trás e reconhece que foi o Senhor quem o fez subir, quem preservou a sua vida, quem o sustentou. Nossa história muda quando começamos a identificar nela as mãos de Deus. Davi chama todo o povo para louvar, porque a ira do Senhor dura apenas um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. E então vem uma das declarações mais amadas dos Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A tristeza não possui autoridade para escrever o capítulo final da história de quem pertence ao Senhor. Sempre haverá um amanhecer. Davi também reconhece que quando ele se sentiu seguro, chegou a pensar que jamais seria abalado, mas percebeu que sua estabilidade vinha do favor do Senhor. Quando Deus escondeu o rosto, ele ficou perturbado e voltou a clamar. Isso também é amadurecimento espiritual. Entender que nossa segurança não está no momento bom, no dinheiro, na saúde, na estabilidade ou em pessoas. Nossa segurança está naquele que sustenta tudo isso. E o Salmo termina com transformação. Transformaste o meu pranto em dança, tiraste a minha roupa de lamento e me vestiste de alegria. Para quê? Para que a alma cante louvores e não fique calada. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Que o Senhor seja conosco todos os dias, que a nossa alma compreenda que a nossa confiança e segurança está somente em Ti. Nos encha todos os dias com Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é sempre fiel. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 235 da nossa leitura.